Olá, minha realeza! Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer um breve resumo da viagem de Harry e Meghan para a Colômbia. Digamos que foi uma viagem caliente, cheia de polêmicas, cheia de fofocas. Estamos aqui para isso. Mas antes, curta e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam da família real ou que gostam de uma fofoca também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades. Então vamos lá, que hoje talvez o vídeo seja muito longo e talvez a gente tenha que dividir em duas partes, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui para trazer essa fofoca quentinha e completa, né? Nada pior que uma fofoca pela metade. Então vamos lá. Digamos que essa viagem está cheia de polêmicas. Sabemos que Harry tem uma solicitação na justiça para que tenha segurança específica para ele toda vez que ele viajar para a Inglaterra. E ele já deixou claro em entrevista que ele não vai para a Inglaterra com a Meghan porque ele tem medo da segurança para a Meghan. Então ele tem medo que aconteça alguma coisa na Inglaterra, que a Inglaterra não é segura para a esposa ou para os filhos visitarem. Por outro lado, Harry e Meghan vão para a Colômbia. E a gente pode olhar os indicadores de violência urbana, os indicadores de segurança, e a gente sabe que existe uma discrepância muito grande nos níveis de segurança da Inglaterra versus os níveis de segurança da Colômbia. Analisando aí, a gente já tem uma polêmica. Depois, existe toda uma crítica, principalmente na mídia colombiana, em que aponta essa viagem como uma cortina de fumaça. Ou seja, o governo colombiano tem sim interesse em trazer Harry e Meghan para que as pessoas se distraiam com essa visita e não comentem os casos de corrupção que vem surgindo na Colômbia, envolvendo o nome do presidente, do Gustavo Petro, que é o presidente, e a gente sabe que eles vieram a convite da vice-presidente, que é a Francia Márquez. Então, todo esse movimento em trazê-los para a Colômbia seria esse interesse do governo, e a gente sabe que Harry e Meghan tem interesse também de estar na mídia. A gente sabe que ele teve toda essa viagem custeada pelo governo, e todas as imagens, filmagens geradas durante essa visita, exclusivas da Fundação Archel, que vendeu parte delas para a mídia, principalmente a revista Bazar, e está aos poucos disponibilizando para a mídia, em geral, algumas imagens, ou seja, vendendo essas imagens. Então, eles tiveram sim lucro, eles receberam dinheiro de estar fazendo essa visita. O pretexto deles é referente a trazer toda essa questão do cyberbullying e toda essa questão em referente às mídias sociais e aos jovens, que é o novo tema que eles estão trabalhando agora na fundação. Então, existe esse jogo de interesses dos dois lados, eles receberem dinheiro e o governo consegue, de certa forma, encobrir esses casos de corrupção. Então, está gerando todo um burburinho, principalmente na mídia colombiana, gerando toda uma aversão da população em relação a isso. Voltando para essa questão da segurança, a gente sabe que mais de 3.000 homens foram movidos para fazer toda a segurança de Harry e Meghan, com helicóptero, com tudo que você possa imaginar, como realmente uma visita de Estado, sendo que a gente sabe que a população vai ter que pagar por isso, para primeiro de tudo, a população que vai pagar toda essa viagem, que não vai sair de graça. E eles não focam nos principais problemas do país. A gente sabe, é brasileiro, mora no país latino-americano, e a gente sabe que, por mais que esse assunto realmente seja importante, não é o principal problema que um país latino-americano tem. A gente tem problemas estruturais, por exemplo, saneamento básico, educação, saúde, que não são tratados, ou até a própria segurança em si. Então, se a gente for medir a proporção dos problemas, existem problemas muito mais latentes aqui do que discutir sobre isso. Uma coisa muito interessante que eu vi uma especialista em família real comentando são sobre como Harry e Meghan usam a imagem das crianças que muitas vezes são vulneráveis
enquanto as crianças deles estão a salvo em casa. Vocês já pararam para pensar nisso? Deixa aqui nos comentários. Eles são fotografados com crianças em todas as turnês, digamos assim, que eles fazem, só que nunca são fotografados com as crianças deles. Elas estão lá, escondidas não, mas estão lá em casas protegidas. Justamente eles falam que não mostram filhos por segurança, mas a imagem de outras crianças para passar essa imagem de pai e mãe que eles tanto querem mostrar, eles não se preocupam. Outro ponto, se não bastasse aí, temos a questão de uma realeza paralela. E isso vem incomodando muito a realeza britânica. Tanto que isso vai ser tema das discussões da família lá em Balmoral nessas férias. Qual que é o futuro de Harry e Meghan na realeza, principalmente que eles estão criando essa realeza paralela, porque eles já fizeram uma viagem, uma turnê real fake da Nigéria, e agora eles estão fazendo isso para a Colômbia. A próxima viagem do casal vai ser para o Canadá. E Canadá faz parte da Commonwealth. E isso impacta diretamente a família real. Porque eles estão fazendo um papel que é um papel da realeza, mas eles não representam um Estado, não representam um governo. Eles passam a mensagem que eles querem, da forma que eles querem, só que não tem como desassociar a imagem de Harry, principalmente, do monarca. Ele é filho do rei. E não tem como desassociar a imagem dos dois. E, infelizmente, todas essas turnês que tem toda a pompa, tem toda a movimentação de uma visita da realeza, que tem toda a pompa e o estilo de uma visita da realeza, não tem como desassociar isso. Existe um desconforto com essas viagens, com todo esse movimento que eles estão fazendo. Também temos a questão do Meghan Fashion Show, porque Meghan teve vários looks, todos de marcas caríssimas, marcas de luxo. Estima-se que nesses 4 dias ela usou, todos os looks dela somariam em torno de R$660 mil para 4 dias de viagem, gente. É muita coisa. A gente sabe que ela tem toda uma vertente fashionista, porque ela trabalhava com isso quando ela era atriz. Ela também tinha um blog de lifestyle, onde ela, sim, falava sobre moda, sobre estilo, e agora na nova empreitada dela não seria diferente. Só que a gente também sabe que ela tem toda uma causa social. Eles falavam sobre, por exemplo, sustentabilidade, e todo esse movimento fashion que ela traz sobre moda de luxo não tem nada de sustentável. Principalmente uma pessoa que mudou de 3 a 4 looks por dia, o que realmente não é viável para ninguém. Também temos uma vergonha alheia quando Meghan forçou um espanhol. Ela se dizia fluente em espanhol. Ela forçou um discurso que claramente foi ensaiado, provavelmente algumas horas antes, com 3 ou 4 frases, em que quem é fluente em espanhol, quem é nativo em espanhol, pode identificar claramente que não, ela não é fluente em espanhol. Bem longe disso, deve ter ensaiado o discurso só para aquele momento. E ela utilizou tradutor, intérprete em toda a viagem. Outro ponto que ficou extremamente nítido é como Harry deixou de ser a sombra do irmão para ser sombra da esposa, para ser sombra de uma ex-atriz. Realmente foi um declínio na carreira de Harry como Spare. Ele reclamou tanto isso no livro dele, em que ele era deixado de lado, e em que ele ficava à sombra do irmão e não tinha um papel relevante na monarquia. Mas agora ele faz a mesma coisa, só que para a esposa, porque ficou nítido. Era a Meghan que dava os discursos, era a Meghan que era a primeira a ser recepcionada, era a Meghan que sempre ficava sentada da pessoa que fazia a recepção do evento, ela que falava com os repórteres e dava as entrevistas.
se vocês analisarem até nas fotos, o Harry fica um pouco do lado, em algumas fotos ele nem aparece direito, só aparece um pouquinho ele lá no fundo. E ele também não demonstra muita vontade de estar lá. Só que fica um pouco estranho, porque era algo que ele sempre reclamou, em que ele não tinha protagonismo na família real, e ele não tem protagonismo agora, sendo que Archel é uma fundação dos dois. Esse movimento é um movimento dos dois. É um projeto do casal. E ele não tem nenhuma representatividade. Ele só fica parado lá no lado. Não tem voz alguma. Eu acho que ele nasceu para ser esperto. Eu acho que ele nasceu para ser realmente a sombra de alguém. Ele não gosta de brilhar. E não sei por que ele reclamou isso do irmão dele, porque ele tem vocação para isso, pelo jeito. E daí, por fim, eu vou deixar vocês analisando um pouquinho essa foto. Sim, minha gente. Ninguém tá comentando, principalmente aqui no Brasil. Na Colômbia, isso gerou um bafafá. O que vocês acharam dessa foto? Aqui no Brasil, a gente chamaria isso de aquela cheirada no cangote que chega a arrepiar. O que foi esse beijo? Esse moço que tá dando esse beijo na Meghan, simplesmente é o esposo da vice-presidente que convidou Harry e Meghan. Sim, minha gente. Ele é casado com a vice-presidente. E, durante o fim de um evento, ele foi cumprimentar a Meghan e deu esse abraço, esse beijo caliente. Realmente, os latino-americanos são calientes, mas isso é um pouco caliente demais até para nós latino-americanos. Principalmente sabendo que os dois são casados. E dizem as más línguas que a vice-presidente não gostou nada. Depois disso, deu um barraco nos bastidores. Mas, como vocês podem ver no vídeo, a gente moveu um pouquinho o movimento. Depois desse beijo, depois desse cumprimento, a vice-presidente acaba entrando no meio dos dois e afastando o marido e a Meghan com o próprio corpo ali, afastando os dois. Realmente foi extremamente constrangedor. Eu não sei o que vocês acham, deixa aqui no comentário. Se fosse marido de vocês, ficariam com ciúmes? O que vocês acham? É bizarro, realmente bizarro. Outra imagem que a gente vai mostrar agora para vocês, que mostra, olha esse olhar do esposo da vice-presidente para Meghan. O que vocês acharam desse olhar? Complicado, né? Então, essas imagens estão começando a sair agora, porque como a gente falou, eles tinham direito das imagens, e agora, com o passar dos dias, a mídia está começando a ter acesso a algumas fotos e a gente está começando a entender qual foi a situação. Enfim, segundo os sites colombianos, a vice-presidente não gostou nada, deu barraco, deu ruim. Realmente bizarra essa situação. Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre a viagem de Harry e Meghan. Todos esses pontos que a gente levantou aqui para vocês. E principalmente esse último, realmente muito terrível essa imagem. E nos sigam para mais fofocas reais.